Brothers and sisters, we welcome Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, to the first calorosamente bem-vindos Christmas devotion. ao devocional de Natal da Primeira We Presidência. enter into this beautiful season. Nesta linda We're época, grateful somos gratos pela oportunidade with you, de nos reunirmos para refletir sobre o nascimento, life, a vida mission e a missão of our Lord. de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. The music for the A devotion música para esse devocional será apresentada pelo Coral do Tabernáculo Mórmon e a Orquestra da Praça do Templo, under the sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, with Clay com Clay Christiansen na órgão. at the organ. The choir will open O this coro meeting by dará início a esta reunião cantando Eis dos Anjos a Harmonia. the invocation A oração de abertura será oferecida pela irmã Reina Isabel Aburto, second segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro.
Nosso querido Pai Celestial, somos gratos pelo privilégio e oportunidade que temos de nos unirmos para lembrarmos e refletirmos do nascimento do nosso Salvador, Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pela Sua missão divina e pela Sua expiação. Somos gratos, Pai, pelo exemplo que Ele deixou para nós e por tudo que Ele fez para nos mostrar o caminho de volta a Ti. Somos gratos pelos nossos profetas, videntes e reveladores e por toda a esperança e guia que recebemos deles. Pedimos-te para nos abençoar, para que possamos ser sensíveis aos sussurros do Espírito hoje à noite. Nos ajude a ter o desejo e a determinação de irmos e fazermos as coisas que seremos inspiradas a fazer hoje. Nos abençoe todos que estão ao redor do mundo, que estão passando por dificuldades, para que eles possam tornar o seu coração a Ti, para que eles possam sentir a Tua paz. A paz que vem apenas de Ti e do Teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Nos abençoe para que possamos ser uma luz ao mundo e refletir a luz do nosso Salvador. Ao fazermos coisas pequenas e simples, atos às pessoas ao nosso redor. E dizemos isso humildemente em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O coro agora entoará Que presente daremos? Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Cristina Franco, que serve como segunda conselheira na presidência geral da primária. Após seu discurso, o coro cantará Glória a Deus. Em seguida, ouviremos o elder Kevin R. Duncan, dos 70, e o coro cantará Pequena Vila de Belém. Incense and spices and gold.
Adoro ver a alegria e a expectativa das crianças na época de Natal. Lembro-me de minhas próprias expectativas quando morava na Argentina e ainda frequentava a primária. Certo ano, nossas professoras da primária nos pediram que limpássemos nossos brinquedos antigos, lavássemos o cabelo das bonecas e costurássemos seus vestidos para que pudéssemos doá-los a crianças que passariam o Natal no hospital. Durante a semana, enquanto eu limpava minhas bonecas antigas, minha mãe me perguntou o que eu estava fazendo com elas. Expliquei o que as professoras da primária nos pediram e ela disse: "Você deveria dar um de seus brinquedos bons para as crianças." Eu respondi: "Por que eu faria isso?" Né? E ela disse algo que eu nunca me esqueci em todos esses anos. Ela disse: "Cris, é muito bom doarmos algo de que gostamos muito, algo que é difícil doar, porque temos um carinho especial, algo que seria um sacrifício." Esse foi o tipo de presente que nosso Pai Celestial nos deu. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Não foi qualquer filho. Ele enviou seu Filho amado e perfeito para que pudéssemos voltar a viver com Ele novamente. Naquele ano, quando doei um de meus brinquedos favoritos, entendi um pouco melhor a dádiva de nosso Pai Celestial para nós, seu Filho amado, Jesus Cristo, que amorosa e abnegadamente deu sua vida por nós. Todos os anos, como parte de nossa celebração do Natal, meu pai lia o belo relato de Lucas nas Escrituras. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: "Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." Irmãos e irmãs, como podemos desfrutar essa mesma paz e boa vontade para com os homens hoje? Ao ponderar sobre essa pergunta nas últimas semanas, tendo em mente que o Natal é uma época de dar presentes, 3 coisas, na verdade são 3 presentes que podemos dar, me vieram à mente. É claro que podemos dar esses presentes durante o ano, mas nesta maravilhosa época de Natal, nos lembramos da dádiva que o Pai nos deu, seu Filho, e nos perguntamos como podemos seguir seu exemplo ao ampliarmos nossa capacidade, nosso desejo individual de oferecer algo. Número 1. O Natal é uma época de demonstrar amor. Nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo são o maior exemplo de amor. Uma conhecida escritura ensina: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."
Nosso Salvador nos ensinou pelo exemplo a amar a todas as pessoas. Ele também nos ensinou a amar a Deus e a nosso próximo como a nós mesmos. O elder John A. Whitson explicou: podemos não compreender a natureza plena e essencial do amor, mas há alguns testes pelos quais ela pode ser reconhecida. O amor é sempre alicerçado na verdade. Mentiras e enganos ou qualquer outra violação da lei moral são provas da falta de amor. O amor fenece na presença da mentira. Assim, aquele que finge para ser amada ou oferece a ela qualquer ato contrário à verdade, não a ama de verdade. Além disso, o amor não ofende, ou fere, ou prejudica a pessoa amada. A crueldade está tão distante do amor quanto a verdade da mentira. O amor é uma força ativa e positiva. Ele ajuda o ser amado. Se existe necessidade, o amor tenta supri-la. Se existe fraqueza, o amor a substitui pela força. O amor que não ajuda é um amor falso ou transitório. Embora estes sejam bons testes, há um maior. O verdadeiro amor se sacrifica pelo ser amado. Esse é o teste final. Cristo deu a si mesmo, deu sua vida por nós, e assim proclamou a realidade de seu amor por seus irmãos e por suas irmãs mortais. Nosso Pai Celestial convida-nos, seus filhos, a oferecer este amor e a nos sacrificarmos por ele. Dai, disse o Salvador, e ser-vos-á dado. De graça recebestes, de graça dai. Número 2. O Natal é uma época de prestar serviço. Nosso Senhor e Salvador ministrou pessoalmente às pessoas, elevando os oprimidos, dando esperança aos desanimados e buscando o que se havia perdido. Ele deu visão ao cego, curou o enfermo e o coxo para que pudessem andar e reviveu os mortos. Na época do Natal, penso nos missionários, élderes, sísteres, casais missionários e presidentes de missão em todo o mundo, que, como representantes de Jesus Cristo, oferecem gratuitamente seu tempo e seu serviço para toda a humanidade. Penso em todos os irmãos e em todas as irmãs que passam muitas horas servindo fielmente em seu chamado. Nesta época, também penso nos homens e nas mulheres servindo nas Forças Armadas para garantir nossa segurança. Agradeço por seu serviço. Mas mesmo que não estejamos servindo ao Senhor ou ao nosso país em tempo integral, nossas oportunidades de servir são ilimitadas. Palavras e atos bondosos podem aliviar fardos e alegrar corações. Nosso Pai Celestial convida a todos a prestarem serviço. E quando o fizermos, respondendo o Rei, nos dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Número 3. O Natal é uma época de perdoar. Perdoar as pessoas traz paz e alegria à nossa vida. O presidente Heber J. Grant ensinou: nada nos trará mais o Espírito de Deus do que o fato de sermos bondosos, atenciosos, caridosos, longânimos e estarmos sempre dispostos a perdoar. Nada nos trará mais alegria do que estarmos prontos e dispostos a perdoar as faltas de nossos semelhantes contra nós, e nada nos trará maior condenação do que endurecermos nosso coração e nutrirmos sentimento de ira e vingança por aqueles que nos cercam. Para recebermos o perdão de nossos pecados, precisamos perdoar outras pessoas. Perdoar os outros permite-nos dominar sentimentos de raiva, de amargura ou de vingança. E quem deseja ter esses sentimentos no Natal? O perdão também pode curar feridas espirituais
e trazer a paz e o amor que só Deus pode nos conceder. Nosso Pai Celestial quer que nos arrependamos e que perdoemos a todos, incluindo a nós mesmos. Como o elder Jeffrey R. Holland disse, mas, por mais tardios que se imaginem, por mais chances que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido ou talentos que achem que não têm, ou por mais longe do lar, da família e de Deus que achem que se afastaram, testifico-lhes que vocês não foram para além do alcance do amor divino. Não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Irmãos e irmãs, nesta época de Natal, que ofereçamos os melhores presentes, que sacrifiquemos com um coração cheio de gratidão nossos brinquedos favoritos, não aqueles que não têm mais valor, e que ofereçamos como presente o amor, o serviço às pessoas ao nosso redor e o perdão verdadeiro, para que, quando nos arrependermos, o Santo de Israel nos perdoe. Testifico que Ele vive. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso amigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nenhum menino ficava tão ansioso pelo Natal quanto eu. Eu amava o Natal. E meus pais eram especialistas em criar uma maravilhosa atmosfera de Natal em nossa casa. Havia as decorações, a música, as luzes, as guloseimas e, é claro, os presentes. Eu aguardava ansiosamente pelos presentes. Todos os anos eu fazia uma lista de tudo que eu mais desejava. Como morávamos em uma fazenda, toda manhã de Natal, antes de abrirmos os presentes, nós vestíamos roupas quentes para enfrentar o frio congelante do inverno e cuidar dos animais. Nada era melhor do que terminar nossas tarefas e correr para dentro para desfrutar do encanto daquela manhã. Eu estava apenas começando a aprender sobre Jesus Cristo, o homem cujo aniversário estávamos celebrando. E isso parecia ser um bom negócio. Era o aniversário dele, mas nós ganhávamos os presentes. Que criança não adoraria isso? O Natal era muito bom. Felizmente, com o passar do tempo, minha compreensão do Salvador aumentou.
de seu nascimento e de seu aniversário, de sua vida e seus milagres, de seu poder e seus sacrifícios, de sua expiação e ressurreição, mas principalmente de sua majestade e incompreensível amor. Sim, o Natal era muito bom, simplesmente porque Jesus Cristo era muito bom. Ou melhor, Jesus Cristo era maravilhoso. Assim como muitos jovens, eu ansiava servir uma missão, mas meu primeiro Natal longe de casa foi um choque. Nos meses que antecederam meu 19º aniversário, eu praticamente só pensava em servir missão. Eu era mais novo que a maioria dos meus colegas de classe e de meus amigos, e muitos deles já tinham completado 19 anos e ido para a missão, me deixando para trás. Sentia que já estava pronto para ser um missionário também. A única coisa que me impedia era o meu aniversário. Depois do que pareceu ser uma eternidade, meu 19º aniversário finalmente chegou e entrei no CTM. No início de dezembro, eu estava em um avião voando para minha missão em Santiago, Chile. Finalmente eu estava a caminho e o melhor de tudo era que o Natal estava chegando. Eu acreditava estar preparado para a experiência mais gloriosa de minha vida. Mas ao sair do avião, rapidamente descobri que as coisas eram bem diferentes do que costumavam ser em minha casa em Utah. Sim, o Natal estava chegando. Mas parecíamos estar em pleno verão. Onde estava a neve? Onde estavam os casacos e as botas? Rapidamente me envolvi com os desafios do trabalho. Ainda sofria por causa do fuso horário e às vezes me pegava cochilando durante nossos compromissos de ensino. A cultura era diferente, o idioma era um mistério. Com certeza não se parecia com o que eu havia aprendido no CTM. E a comida era diferente. E por falar em comida, meu companheiro e eu provavelmente comemos algo estragado, porque ficamos muito doentes. E para completar tudo isso, em uma de minhas primeiras noites no Chile, tivemos um terremoto. Esse era meu primeiro Natal longe de casa e eu estava muito doente. Estava deitado em uma cama em um país desconhecido, tentando entender um idioma difícil de decifrar, morando com uma pessoa que eu mal conhecia. Era isso que significava ser um missionário? Por que eu tive tanta pressa? Mas apesar de todos esses desafios, eu estava começando a amar o povo do Chile de todo o meu coração. Eles eram maravilhosos e fáceis de amar. E muitos deles estavam ansiosos por ouvir nossa mensagem. No mundo real, onde as pessoas estavam desesperadas pela mensagem de um Salvador, de certa maneira, as árvores de Natal e os presentes já não tinham tanta importância. Se Cristo tinha deixado seu lar celestial e vindo à terra para sofrer e morrer por todos nós, com certeza eu podia deixar minha casa e lidar com a falta de conforto para compartilhar sua maravilhosa mensagem. Aquele Natal me ensinou a pura alegria de ajudar as pessoas a obterem a maior de todas as dádivas do Pai Celestial, seu grande plano de felicidade, e descobrir que felicidade é o que todos mais desejam. Não apenas no Natal, mas sempre. Alguns anos após minha missão, enfrentei um novo desafio. Estava deprimido, cansado e muito sozinho. Alguns meses antes, minha esposa, com quem havia casado há menos de 2 anos, morrera de modo inesperado em um acidente de carro, deixando nossa filha de 7 meses e eu sozinhos. Eu estava na faculdade, estudando, trabalhando e lutando para aprender a criar minha filha sozinho. O Natal se aproximava e enquanto outras pessoas voltavam para casa para estar com a família e com os entes queridos durante as festas, devido a compromissos de trabalho, tive de ficar na faculdade. Senti-me solitário e muito triste. O Natal chegou e passou e o tempo voava. Quase 1 ano depois, quando o Natal se aproximava novamente, eu ainda estava solteiro. As Escrituras dizem que não é bom que o homem esteja só, e eu concordava plenamente. Eu precisava de uma companheira e minha filhinha precisava de uma mãe. Eu pensei, posso não ser o partido perfeito, mas que mulher não gostaria de ganhar um bebê de verdade no Natal? Não uma boneca, mas um bebê de verdade. E felizmente, se alguém quisesse o bebê, bem, eu faria parte do pacote.
Eu estava de olho em uma jovem da minha classe de biologia. Mas já nos aproximávamos do final do semestre e eu ainda não tinha tido coragem de falar com ela. Os céus estavam ao meu lado, porque certo dia, por mero acaso, deixamos o local de provas ao mesmo tempo. Essa era a minha oportunidade. Comecei a falar com ela. Mais tarde, naquela noite, eu liguei para a jovem Nancy e a convidei para sair. Saímos uma vez, depois outra e mais outra. Entretanto, eu sabia que o Natal estava chegando e Nancy logo iria para casa. O que eu poderia fazer para manter acesa e intensa a chama que havia começado a crescer entre nós? Eu bolei um plano. Com a ajuda da irmã de Nancy e de seu namorado, eu faria uma surpresa dando a Nancy um presente a cada um dos próximos 12 dias até o Natal. Meu plano funcionou. Nancy estava recebendo os presentes, mas não fazia ideia de quem estava enviando. Era um mistério que a família inteira estava tentando desvendar. A irmã de Nancy e o namorado prometeram que não contariam nada a ninguém. Era realmente uma combinação secreta, a única com motivos puros. Entretanto, certa noite, a família descobriu uma pista. A campainha tocou, a família correu para a porta e eles viram um carro partindo a toda velocidade. Eles anotaram a placa do carro e, no outro dia, ligaram para o departamento de trânsito a fim de descobrir de quem era o carro. Eles descobriram que o carro pertencia ao membro da família do namorado da irmã de Nancy. Eles mataram a charada. A irmã de Nancy e seu namorado se apresentaram e admitiram seu envolvimento em meu esquema. No fundo, fiquei feliz em ser descoberto. Nancy e eu passamos o dia de Natal juntos e assim demos início ao nosso namoro. E assim como eu esperava, Nancy realmente queria um bebê de verdade como presente de Natal. Ela amou minha filha como se fosse sua. E felizmente, eu fazia parte do pacote. Nós nos casamos no semestre seguinte. Foi um dos melhores presentes que já recebi. Eu estava vivenciando um grande plano de felicidade do Pai Celestial. Eu tinha uma família eterna. Estávamos selados para a eternidade. A dádiva do casamento e da família eterna é uma dádiva que todos os fiéis podem almejar, nessa vida ou na próxima. Que maior presente pode haver? Ao refletir sobre meus dias de solidão e de tristeza, percebi que Jesus Cristo também havia se sentido abandonado e sozinho. E Ele, mais do que ninguém, conhecia minha dor. Mesmo durante meu período de maior solidão, nunca me senti abandonado por Ele. Ele não era apenas meu Salvador, Ele era meu irmão e meu melhor amigo. Nossa pequena família começou a crescer e, alguns anos depois, novamente me deparei com outro momento de grande ansiedade. O Natal estava chegando. Nancy e eu nos olhamos e percebemos que não tínhamos um centavo para comprar presentes de Natal para nossos filhos pequenos naquele ano. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e estávamos iniciando nossa jornada financeira. Embora eu tivesse um bom emprego, logo ficou claro que o alto custo de vida estava acima de nosso orçamento. A única coisa a nosso favor eram sermos dizimistas integrais. Embora ninguém mais conhecesse nossas dificuldades, o Pai Celestial e o Salvador conheciam e começaram a enviar pequenos milagres de Natal. Um dia a campainha tocou. Era uma vizinha. Ela disse: estávamos limpando nossa casa e encontramos esses brinquedos que nossos filhos não querem mais. Pensamos que seus filhos poderiam gostar deles. Com toda certeza. Outro dia a campainha tocou novamente. Dessa vez eram alguns membros de nossa ala. Eles estavam parados com uma bicicleta. Eles disseram: não precisamos mais dessa bicicleta e pensamos em sua família. Acham que sua filha a usaria? Estávamos radiantes. Algumas semanas antes, nosso filho havia participado de uma competição de colorir em uma loja local. Certo dia, recebemos um telefonema com a grande notícia de que ele tinha sido vencedor. Ele ganhou um vídeo de um filme infantil muito popular. Ficamos impressionados com todos aqueles pequenos milagres. No final das contas, nossos filhos teriam alguns presentes de Natal. Pagávamos nosso dízimo e o Pai Celestial e o Salvador tinham aberto as janelas do céu e derramado suas bênçãos, direto pela chaminé.
Lembrei que o menino Jesus havia nascido em circunstâncias muito humildes. Apesar disso, outros o encontraram e ofereceram-lhe presentes preciosos. Como pai terreno, eu queria desesperadamente dar a meus filhos tudo o que eu podia. Nosso Pai Celestial sente o mesmo. Além de ter um amor perfeito, Ele deseja nos dar tudo o que tem. É uma dádiva incompreensível. Irmãos e irmãs, todos nós, em um momento ou outro, experimentaremos solidão, doenças, depressão, pobreza ou a distância de casa. Felizmente, temos um Pai Celestial e um Salvador que nos compreendem. Ao nos voltarmos a eles, eles nos tomarão pela mão e nos ajudarão a enfrentar qualquer desafio. E, irmãos e irmãs, em um momento ou outro, todos nós encontraremos alguém solitário, doente, deprimido, em dificuldades ou que está longe de casa. Nosso Pai e o Salvador podem nos guiar para ajudarmos outras pessoas e será nosso privilégio fazê-lo. Quando eu era criança, pensava que o Natal acontecia apenas uma vez por ano. Agora, já adulto, percebo que o Natal acontece todos os dias. Graças à benevolência de nosso amoroso Pai Celestial e de nosso amado Salvador, Jesus Cristo, somos os beneficiários de um fluxo contínuo de dádivas celestiais, todos os dias. Dádivas celestiais numerosas demais para serem mencionadas. Minha gratidão pelo Pai e pelo Filho é tão imensa e profunda que, como disse Amon, não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Embora seja realmente o aniversário do Salvador que celebramos, por causa da bondade do Pai e do Filho, somos nós que recebemos todos os presentes. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation Agradecemos ao coro do Tabernáculo Mórmon e à orquestra da Praça do Templo beautiful. pela bela música de Natal que nos ofereceram esta noite. The concluding speaker O último orador desse devocional will be President será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Following his remarks, Após suas palavras, the choir will sing o coro cantará Silent Night. Noite Feliz, The congregation com a congregação juntando-se ao coro na terceira estrofe, ao sinal do regente. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is our hope é nossa sincera esperança that each of you que cada um de vocês to experience seja abençoado com a paz e a esperança that our que são manifestadas por meio do amor redentor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. following President Uchtdorf's remarks, Após as palavras do presidente Uchtdorf e o hino, benediction will be offered a oração de encerramento será oferecida pelo irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. President Uchtdorf. Presidente Uchtdorf. Meus queridos irmãos e irmãs, caros amigos, trazemos a vocês os cumprimentos e bênçãos de nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele é muito grato por suas orações e amor nesta época de Natal e durante todo o tempo. Sempre adorei esta época do ano. O devocional de Natal da primeira presidência se tornou uma apreciada tradição para muitas pessoas, inclusive para a minha família. Estamos ansiosos para dar início às comemorações de Natal com a sublime música da orquestra da Praça do Templo e do incomparável coro do Tabernáculo Mórmon. As mensagens e a música ajudam a preparar a atmosfera propícia para as comemorações de Natal e nos relembram do profundo significado do que celebramos e por que celebramos. É a mesma coisa que acontece hoje aqui, com esta música bela e as mensagens que nós estamos ouvindo. Em minha infância, meus desejos de Natal sempre incluíam uma paisagem de inverno perfeita. Para mim, eu não era sozinho nesse pensamento. Para mim, isso significava um ar congelante, o céu azul e muita neve branca e fresca. Em vez disso, o clima quase sempre era diferente do inverno dos meus sonhos. Geralmente com o céu cinza e nublado, neve derretida ou até mesmo chuva. No entanto, na época de Natal, minha mãe nos vestia com roupas quentes e o nosso pai andava conosco pelas ruas da cidade. Nós, crianças, sabíamos o verdadeiro motivo daquela caminhada anual. Minha mãe precisava de tempo para decorar a árvore de Natal, para colocar os presentes embaixo da árvore e preparar a sala para a Noite Santa. Tentávamos de tudo para tornar a caminhada o mais curta possível. Mas nosso pai era extremamente criativo e acrescentava outra volta ou virava em mais uma esquina para dar o tempo necessário à minha mãe. Naquela época, as ruas da Zwickau eram bastante escuras à noite. Isso foi logo após a Segunda Guerra Mundial e as luzes das ruas eram escassas. Apenas poucas lojas ficavam abertas e algumas ficavam ao lado de casas destruídas por bombas e que ainda tinham o estranho cheiro da guerra. Havia uma parte da caminhada que todos nós gostávamos muito. Uma parada na catedral, no centro de Zwickau, onde ouvíamos o belo coro de Natal e a majestosa música do órgão que parecia estar sempre tocando na véspera de Natal. De certo modo, a música fazia as humildes luzes da nossa cidade de repente parecerem muito mais brilhantes, quase como estrelas. E aquilo enchia o nosso jovem coração com uma maravilhosa expectativa. Quando retornávamos, minha mãe já havia terminado os preparativos e nós entrávamos na sala em fila, um por um, para contemplar a maravilhosa árvore de Natal recém-decorada.
Era difícil conseguir uma árvore naquela época. E nós pegávamos a que estivesse disponível. Às vezes tínhamos de acrescentar alguns galhos para torná-la mais apropriada para a ocasião. Mas para os meus olhos de criança, a árvore de Natal era sempre perfeita e gloriosa. As luzes das velas cintilando traziam um brilho misterioso, quase encantador à sala. Olhávamos com entusiasmo e encanto para os presentes embaixo da árvore e esperávamos que nossos desejos secretos fossem atendidos. O entusiasmo de se receber presentes quase se comparava à emoção de ofertá-los. Geralmente, esses presentes eram feitos à mão. Certo ano, quando eu era bem pequeno, meu presente para o meu irmão foi um retrato dele feito por mim. Eu fiquei muito orgulhoso de minha obra-prima. Ele foi muito bondoso e gentil em suas palavras de gratidão e em seus elogios. Sempre vou guardar com carinho essas doces recordações da minha infância na Alemanha Oriental. As tradições de Natal são celebradas nas culturas e nações deste mundo de maneiras incríveis e únicas. Todas são belas e tocantes e, ainda assim, muito diferentes. Mas todas têm um sentimento em comum, um espírito em comum, que sempre parece estar presente quando celebramos o nascimento de Cristo, o Rei, nosso Consolador e nossa confiança, a consolação de Israel. Há muitas palavras que podemos usar para descrever esse sentimento. Pode ser alegria, esperança, expectativa, bom ânimo. Cada uma delas descreve parte do que chamamos de o espírito de Natal. Mas para mim, uma palavra descreve melhor os sentimentos que temos na época do Natal. Essa palavra é amor. Afinal, a dádiva que celebramos no Natal é uma dádiva de amor, uma dádiva de Deus, que é seu Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Nesta época, tocado pelo amor, o coração se abranda. Sentimos uma ternura que nos leva a estender a mão para as pessoas com bondade e compaixão. O Natal nos inspira a amar mais. Mesmo dizendo isso, sei que a palavra amor é inadequada. Em inglês, assim como em muitos outros idiomas, amor pode significar várias coisas. Por exemplo, eu posso dizer, eu amo a chuva. Ou, eu amo sua roupa nova. Ou posso até dizer que eu amo o cheiro de uma lata de bolas de tênis recém-aberta. Mas o amor a que me refiro é muito mais profundo. Nosso conceito mortal de amor é como um grão de areia na praia, se comparado ao amor que Deus sente por nós. Seu amor é infinito e inesgotavelmente compassivo. O amor divino preenche a eternidade. Ele transborda com a graça eterna. Ele estende a mão e eleva. Ele perdoa. Ele abençoa. Ele redime. O amor divino transcende as diferenças de personalidade, de cultura e de crenças. Ele se recusa a permitir o favoritismo e o preconceito que nos impedem de receber o consolo, a compaixão e a compreensão. É totalmente contrário ao bullying, à discriminação ou à arrogância. O amor divino nos inspira a fazer como o Salvador fez: socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Esse é o tipo de amor que buscamos. Ele deve ser nossa característica principal, individualmente e como um povo.
Podemos não ser capazes de desenvolver plenamente o amor divino nesta vida, mas se há uma época do ano em que nós nos aproximamos disso mais do que em qualquer outra, é a época do Natal, quando nosso coração e nossos pensamentos se voltam para o nascimento da manifestação viva do amor divino. Sim, o Salvador Jesus Cristo. Deixe-me contar uma história que ilustra como podemos permitir que este amor influencie nossa vida. Há 85 anos, na véspera de Natal, durante a Grande Depressão, um comissário da cidade estava inspecionando as rodovias de Salt Lake City depois de uma tempestade de inverno. Enquanto ele dirigia, ele viu um garotinho ao lado da rodovia, parado no frio congelante, sem casaco, sem luvas ou botas. O comissário parou, convidou o menino para entrar no aconchego do carro e perguntou se ele estava animado com o Natal. O menino respondeu: "Não vamos ter Natal em nossa casa. Papai morreu há 3 meses e deixou mamãe, eu, um irmãozinho e uma irmãzinha." O comissário da cidade ligou o aquecedor do carro e disse: "Bem, filho, me diga seu nome e seu endereço. Alguém irá à sua casa. Vocês não serão esquecidos." Acontece que o comissário da cidade também era o presidente de uma estaca no centro de Salt Lake City. E ele estava trabalhando com os membros de sua estaca para fornecer alimento e presentes para famílias que não podiam prover para si mesmas. O menino não era membro da igreja, mas isso não era um problema para o comissário. Naquela noite, ele e um dos bispos de sua estaca se certificaram de que a família do menino recebesse uma farta cesta de Natal. O encontro com esse menino afetou profundamente o presidente da estaca. Isso o tornou mais determinado do que nunca a identificar pessoas que estavam sofrendo e a aliviar o sofrimento delas. Isso também se tornou, na verdade, um marco em sua vida. O comissário da cidade se chamava Harold Bingham Lee. 40 anos mais tarde, ele se tornaria o 11º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Lee foi um personagem fundamental no desenvolvimento do grande programa da Igreja para aliviar o sofrimento dos aflitos e ajudar todos os filhos de Deus a se tornarem mais autossuficientes. Já no final de sua vida, o presidente Lee disse que ele compreendia as pessoas que sofriam e que ansiavam por alívio devido à sua infância pobre e humilde. Não é o quanto você tem, mas o quanto você ama. Eu creio que sei como o presidente Lee se sentia. Por vezes, minha família também viveu em circunstâncias muito modestas. Em 7 anos, tivemos que abandonar nossa casa 2 vezes como refugiados e deixamos tudo para trás. Na Alemanha Oriental, nós morávamos em um sótão alugado em uma antiga fazenda. Havia 2 salas pequenas e todos nós dormíamos em um quarto só. O espaço era tão pequeno que eu tinha de andar de lado para me movimentar entre as camas. Minha mãe tinha um fogareiro que nós usávamos como fogão. E quando queríamos ir de uma sala para outra, tínhamos de passar por um caminho de obstáculos com utensílios de fazenda, diversos baús e várias carnes curadas penduradas no teto. Uma vez, quando fiquei doente e tive de ficar em casa, na cama, o dia todo, observei um camundongo que compartilhava o sótão conosco correr pelo chão. A água precisava ser carregada até nossos quartos. E o banheiro ficava em uma casinha externa do outro lado do quintal, perto do celeiro. Aos domingos, caminhávamos algumas horas para chegar até a igreja em Frankfurt e depois voltar. Raramente tínhamos dinheiro para pagar o bonde. Ainda me lembro daqueles dias, com pesar e alegria.
Meus pais faziam o melhor que podiam para prover para nós. E sabíamos que eles nos amavam. Sim, foi um período de grande necessidade, mas considero uma época feliz, porque podia sentir o amor que tínhamos uns pelos outros, pelo Senhor e por sua igreja. Não há vergonha em ser pobre. Lembrem-se de que o Salvador do mundo nasceu em um estábulo e foi deitado em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, pouco tempo depois, ele, Maria e José se tornaram refugiados, fugindo para o Egito em busca de proteção contra o sanguinário Herodes. Durante seu ministério público, Jesus andou entre os aleijados, os famintos e os enfermos. Seus dias foram preenchidos ministrando a essas pessoas. Ele veio para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres. De muitas maneiras, ele era um deles, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Ele elogiou a pobre viúva que, a despeito de sua pobreza, lançou 2 moedas na arca do tesouro. Em uma de suas últimas mensagens na mortalidade, ele disse que nossa salvação depende de como tratamos as pessoas, especialmente aqueles que são considerados como pequeninos. Porque quando o fizestes a um deles, ele disse, a mim o fizestes. Um poeta do século XIX escreveu estas palavras. Em meio ao aguaceiro e à neve, surge tímido o tordo. Por piedade, não o afugente, mas espalhe as migalhas. Todos têm algo para partilhar. Ninguém é tão pobre. Quando o inverno traz consigo a privação, o pão nunca é só nosso. Então, espalhe as migalhas. Logo, chega ao fim, e o dia do acerto de contas vem. Contra os nossos pecados por decreto, essas migalhas serão pesadas. A despeito de nossa posição na vida, todos nós somos um tímido tordo, um mendigo diante de Deus. Dependemos de sua graça divina. É pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, como parte do grande plano de felicidade, que temos esperança de salvação e de felicidade. Essa dádiva divina nos inspira a guardar os mandamentos de Deus e a auxiliar com compaixão as pessoas ao nosso redor. Mesmo que tudo o que tenhamos seja um punhado de migalhas, que as compartilhemos alegremente com os necessitados como uma expressão de nossa gratidão pelo banquete espiritual que Deus nos preparou. Que façamos isso com alegria em nossos corações. Nesta adorável época de Natal, é apropriado que desfrutemos as luzes, a música e o brilho. Tudo isso faz parte do amor que temos por esta época do ano. Mas nunca devemos nos esquecer de que nós somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, o Filho vivo do Deus vivo. Para verdadeiramente honrar sua vinda ao mundo, precisamos agir como Ele, com compaixão e com misericórdia para com os que sofrem. Precisamos fazer isso diariamente, por meio de palavras e por meio de atos.
Que esta se torne nossa tradição natalina, não importa onde estejamos. Ser um pouco mais bondosos, perdoando mais, julgando menos, sendo mais gratos e mais generosos em compartilhar nossa fartura com aqueles que estão necessitados. Que a contemplação do nascimento de Jesus em Belém nos inspire a ser mais como Ele. Que a missão e o exemplo de Cristo façam com que nosso coração seja preenchido com divino amor a Deus e com uma profunda compaixão por nossos semelhantes. E que possamos espalhar as migalhas com maior generosidade e com um maior amor incessante. Essa é a minha oração e a minha bênção nesta época de Natal. E sempre, em nome de nosso Salvador, nosso Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dearest Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, vimos a Ti com corações cheios de alegria pelo dom do Teu Filho e pelo amor que Tu nos mostrou ao nos enviá-lo allowing us to be e blessed. nos permitir ser abençoados tão abundantemente. Reconhecemos Our blessings come from Him. que os dons e as bênçãos vêm através dele. Pray at this Christmas season E oramos nessa época de that we Natal might receive of the para que divine possamos receber a natureza and divina show more love to others, e demonstrar mais to amor a serve, outros to e servir e sacrifice nos sacrificarmos in a manner that is de uma pleasing maneira to Thee, que seja agradável a lift Ti others, e que and possa help them to erguer a know outros Thy love for them. e ajudá-los a Pray, compreender Father, o Teu that we amor might por share eles. the gospel of Oramos que happiness, possamos compartilhar o Evangelho de that we alegria, might follow the counsel que of possamos our seguir o prophet, conselho do nosso querido and profeta rescue. e ir ao resgate. Father, we Pai, pray that we oramos might be thankful para que possamos ser gratos e mostrar essa gratidão através de ações e serviço aos outros. Nós te amamos e isso dizemos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.